Quero compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Está no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Na epígrafe está escrito: as duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco de pano. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Meus irmãos, aqui é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, livro este entregue a João na ilha de Patmos. Ele se encontrava numa situação terrível. Ele se encontrava preso numa masmorra, em cadeias, porque ele era pregador do Evangelho de Cristo, das boas novas. E ele estava sofrendo perseguição. A força romana e a força judia estava perseguindo João. E naquela situação difícil, ele preso em cadeias, ele teve a revelação do livro do Apocalipse. E nessa palavra que estamos compartilhando com os irmãos nesta noite, é sobre as duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Alguns dizem que é a lei e os profetas, outros dizem Israel e a igreja, outros dizem que são dois homens literais. Uns dizem que são Moisés e Elias, outros dizem que é Elias e Enoque. E eu quero fazer uma consideração a respeito dessas duas testemunhas. Segundo a palavra de Deus que nós acabamos de ler, eles pregariam arrependimento, significa pano de saco. Uma palavra de pano de saco, segundo a Bíblia Sagrada, significa palavras de arrependimento. Vamos conferir esses versículos importantes. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Livro de Jonas, capítulo 3, versículos 5 e 8. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um, do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 13. Cinge-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de sacos. Durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Versículo posterior, versículo 14.
santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Meus irmãos, tanto na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, para que um evento tenha uma veracidade, é necessário que tenha 2 ou 3 testemunhas. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, eu quero anunciar para vocês, nessa palavra, que na minha concepção teológica e bíblica, que os 2 homens que a Bíblia retrata no livro de Apocalipse são Moisés e Elias. E eu quero ler alguns textos para compartilhar com vocês e trazer esse ensino para que Deus venha abrir a vossa mente. Como diz a palavra do Senhor: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele, de sorte que quando Cristo chamou consigo Pedro, Tiago e João, era simplesmente para que eles viessem acompanhar Jesus e que também eles viessem a ser testemunhas após a sua ressurreição. Naquele momento que ele transfigurou-se em glória no monte, apareceu, segundo a palavra, Moisés e Elias. Jesus Cristo ali representava o cordeiro que iria ser imolado, representando a nova aliança. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Os 3 estavam falando acerca do que iria acontecer na crucificação com Cristo. Moisés, Elias e Cristo têm algumas características em comum. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Elias passou 40 dias no deserto. E Jesus também passou 40 dias no deserto. Ambos estiveram no Monte Sinai e ambos tiveram ajudantes para realizar a obra de Deus. Segundo a palavra de Deus, Moisés levantou Josué. Elias levantou Eliseu. E Jesus levantou o Espírito Santo para dar continuidade na obra de Deus. Moisés e Elias foram testemunhas no Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João. E o personagem Enoque que a Bíblia diz? Quem é Enoque? A Bíblia, quando fala acerca de Enoque, ele fala acerca de 2 pessoas. Existe o Enoque ímpio e existe também o Enoque piedoso. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, vai falar acerca de Enoque, filho de Caim, o Enoque ímpio, que representa a geração manchada com o pecado. Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Enoque, filho de Caim,
ele representa a geração má, representa os ímpios nessa terra, os homens manchados com o pecado. E segundo a palavra de Deus, após o nascimento de Enoque, filho de Caim, Caim também edificou uma cidade e colocou o nome também de Enoque. O outro Enoque que a Bíblia revela para nós está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 18. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meus irmãos, Enoque, filho de Jared, ele representa a geração piedosa. Ele representa os cristãos salvos, todo o povo de Deus que será arrebatado pelo Senhor. De mesma sorte que Enoque foi arrebatado, que Deus o tomou, nós temos a garantia também que Deus irá arrebatar a tua igreja. Enoque, filho de Jared, também foi o primeiro homem a pregar sobre a vinda do Messias. Livro de Judas, versículo 14, 15 e 16. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Da mesma forma como Enoque ele foi trasladado, meus irmãos, nós devemos da mesma maneira ser astros nesse mundo, ser sal da terra e luz nesse mundo. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Andar com Deus significa ter intimidade, desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Outras pessoas podem estar perguntando, por que não Enoque? Por que Enoque não pode ser uma das duas testemunhas, além de Moisés e Elias? Porque para ser testemunha, meus irmãos, nós temos que ser testemunha de algo. E Enoque não estava no Monte da Transfiguração. Os únicos que foram testemunhas verdadeiramente foram Moisés e Elias. O fato de Enoque ter sido trasladado e Elias também não ter passado pela morte não significa que os dois deva ser as duas testemunhas. Pelo contrário, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Da mesma sorte que Deus usou
esses dois homens de Deus de uma forma extraordinária, com sinais e prodígios nessa terra, Deus irá trazê-los novamente para pregar ao povo judeu e para todas as nações na terra de Israel. Arrependimento a todos os povos e nações. Arrependimento a todo o povo judeu. Meus irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja nessa terra. Logo mais, o Senhor Jesus irá arrebatar o seu povo. Irá arrebatar o povo de Deus dessa terra. E essa terra irá virar um caos, um verdadeiro caos total nessa terra. Façam parte daqueles que irão subir, meus irmãos. Não deixe para depois, não. Estamos vivendo o tempo da graça, e esse tempo irá se findar. Tribulação, angústia, pestes, perseguições irão sobrevir sobre essa terra. Se arrependa hoje dos seus pecados. Aceite a Jesus e faça parte dessa salvação. Você que deseja ter uma atitude diante de Deus nesse momento, eu quero fazer uma oração por você. E repita comigo as palavras que irei proferir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Reconheço que eu sou um pecador ou uma pecadora e careço da tua misericórdia e do teu perdão. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e Deus da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, meu Deus, porque eu aceito o Senhor como Deus da minha vida. Eu lhe peço em nome de Jesus, perdoe os meus pecados, meu Pai, e receba a minha vida no nome de Jesus. Amém.